uma leitura da palavra de Deus que se encontra na carta que Paulo escreve a Timóteo, a sua primeira epístola, que foi direcionada a Timóteo. O capítulo é o de número 4, o versículo é o de número 1, até o versículo de número 5. Nós vamos estar esta noite começando o estudo bíblico, falando sobre a apostasia do fim dos tempos. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam? Que diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos a orientação do Seu Espírito para estudarmos a Sua bendita palavra. Fala conosco nesta noite de forma gloriosa. É o pedido que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis vos assentar. Meus irmãos, esta noite nós queremos começar um estudo falando sobre a apostasia do fim dos tempos. O que é apostasia? O termo, a palavra apostasia significa desertar da fé ou mudar de partido ou abandono da fé. E quando nós falamos sobre apostasia cristã, nós estamos falando sobre um tema que é bastante peculiar nos dias em que vivemos. Porque quando nós, olhando para o texto que Paulo escreve
a Timóteo, parece que Paulo ele estava profetizando para os nossos dias. Quando ele, sendo usado por Deus e cheio do Espírito Santo, ele profetiza as seguintes palavras: mas o Espírito, aqui o Espírito está com E maiúsculo, então aqui está falando do Espírito de Deus, porque todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra Espírito, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos confundir espíritos humanos ou espíritos diabólicos ou Espírito de Deus, porque há três espíritos. Todas as vezes que a palavra Espírito aparece com E minúsculo, não está se referindo ao Espírito de Deus. Até mesmo quando uma das coisas que nós confundimos bastante é quando a Bíblia, lá no livro de Coríntios, lá no capítulo de número 14, quando alguns leem aquele texto e fala que ali está falando do Espírito de Deus. Quando lá no capítulo de número 14 e o versículo de número 32 do livro de 1 Coríntios, o versículo diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Observem que o versículo que lemos aqui agora está falando sobre a palavra espíritos dos profetas. O espírito aqui está com E minúsculo, porque está se referindo ao espírito do próprio profeta. Não está falando a respeito do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele é Deus. E se o Espírito de Deus é Deus, ele não pode ser subordinado a ser humano. Porque nós falamos, o Espírito está sujeito a mim. Irmãos, sai fora dessas coisas. O Espírito de Deus é Deus e ele não está sujeito a ser humano algum. Ele é soberano e ele é Deus e ele está aqui nessa noite. Então, negativo como essa história, que o Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, referindo, dizendo que aqui é Espírito de Deus. Não. Espírito aqui está com E minúsculo. Quando a Bíblia fala sobre E minúsculo, a Bíblia está falando do espírito do homem ou espíritos imundos, espíritos malignos. Então, quando a Bíblia fala espírito com E maiúsculo, a Bíblia está falando a respeito do Espírito Santo. Então, o versículo que lemos fala que o Espírito com E maiúsculo está se referindo ao Espírito Santo, que estava dizendo expressamente a respeito do acontecimento catastrófico, desastroso da fé de muitos cristãos dos últimos dias, que chegaria a ponto deles apostatar da fé. Ou seja, apostatar é quando alguém abandona a fé. É quando alguém deserta da fé, muda de opinião, muda de religião, muda de tantos os outros aspectos, até mesmo dentro das nossas próprias igrejas.
apostatarão da fé. E quais são as doenças? Quais são os métodos que o inimigo usa para que nós venhamos apostatar da fé? Há pessoas que estão dentro das igrejas, mas eles não estão vivendo uma fé genuína. Há pessoas que estão dentro da igreja e às vezes não está vivendo de acordo com o que a Bíblia nos ensina a respeito de uma fé verdadeira e genuína. Uma das grandes destruição da fé, hoje ela é muito comum nos nossos dias. Chama-se secularização da igreja. O que é secularização? A Bíblia, meus irmãos, quando ela fala sobre nós, as pessoas apostatando da fé, nós vimos que hoje nós vimos grandes movimentos, grandes doenças que estão infectando a nossa fé. Porque quando nós, olhando para o texto que lemos, nós vimos que alguns apostatarão da fé, alguns vão apostatar da fé, porque eles dão ouvido a espíritos enganadores. Aqui o espíritos, aqui está falando de E minúsculo. Então nós vimos que os versículos a seguir, nós vamos encontrar dois tipos de espíritos enganadores, que faz com que as pessoas, que os crentes fiéis, os crentes santos, os crentes que estão candidatando para viver com Cristo na eternidade, são infectados por essas coisas, por esses espíritos. Veja, o versículo de número 1 diz que muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque eles dão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E isto sobre ouvir os espíritos enganadores, estamos, irmãos, vivendo um tempo em que estamos proliferados de todos os lados, de todos os cantos, estamos à mercê de sermos enganados por espíritos enganadores. Há uma necessidade muito grande de nós ficarmos atentos, de nós buscarmos com muita eficácia aquele dom espiritual que poucos crentes pedem. O dom chamado o dom de discernimentos de espíritos. Porque às vezes nós estamos vendo igrejas inteiras dançando conforme os espíritos enganadores mandam.
Eu conheço um pastor, ele fala no seu testemunho que ele foi pregar em uma igreja aonde tinha uma profetisa muito pelas pessoas cheia do Espírito. A fama desta mulher era que em todas as regiões faziam pessoas caravana lá do nordeste do país para ir até a cidade de São Paulo para fazer caravana para consultar a profetisa. Ela profetizava, ela revelava até o número do CPF da pessoa. E ela revelava mesmo, de forma que a igreja era lotada de pessoas. E o pastor foi pregar nessa igreja. E quando ele chegou na igreja, as pessoas diziam assim para ele, assim, os amigos dele, você vai pregar naquela igreja? Ele disse, vou. Olha, lá naquela igreja, o povo, lá tem uma profeta que quando ela chega na igreja, ela revela, ela faz tanta coisa lá que você vai conhecer essa grande mulher de Deus. Ele falou, opa, então nós vamos conhecer essa mulher. E quando ele chegou no culto, a mulher chegou atrasada no culto, ele já estava no púlpito da igreja. E quando ela chegou na igreja, ela foi em direção ao pastor, já sapateando, já fazendo o reteté dela. E quando ela chegou ao pastor, e ela falou, eis que eu te digo, meu servo, o Espírito Santo que estava na vida do pastor, revelou assim, não sou eu que falo na boca desta mulher. Ele achou estranho, falou, mas como pode? Essa mulher é a mulher que revela até o CPF da pessoa. Só que Deus falou para ele que não era o Espírito que estava em Elias, do pastor Elias Silva, não é o Elias Silvano, Elias Silva, e falou assim, não sou eu que falo na boca dela, pode repreender que é demônios. Aí ele ficou bem constrangido, mas mesmo assim ele obedeceu à voz do Espírito Santo. E ele disse, está repreendido em nome de Jesus Cristo. A mulher caiu endemoniada. O demônio se manifestou de forma terrível. O pastor Elias Silva, ele expulsou o demônio. Ela levantou lúcida depois. Ele orou por ela, a igreja orou por ela. A partir daquele dia, nunca mais aquela mulher revelou mais nada. Era um espírito enganador, que estava enganando as pessoas. Isso é bíblico, pastor? É bíblico. O apóstolo Paulo, ele expulsou um espírito elogiador. Ele veio juntamente com seu companheiro e existia um espírito que estava em uma mulher, em uma moça. A moça veio para o apóstolo Paulo e dizia, estes homens são filhos, são servos do Deus Altíssimo, falando a verdade, bajulando eles. O Espírito Santo falou para o apóstolo Paulo, não sou eu, pode expulsar. O apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito, a mulher caiu, ele expulsou o demônio, e aqueles homens que lucravam com os adivinhos daquela mulher não pôde lucrar mais, porque o espírito enganador que estava ali foi embora e não pôde mais enganar. E hoje, irmãos, nós estamos vendo igrejas inteiras, às vezes com demônio, ensinando como proceder,
E as pessoas cegas, sem visão, sem uma orientação, sem um discernimento de espíritos, e acabam caindo nos enganos do diabo. E essas pessoas estão muito longe de viver uma fé genuína no eterno Deus que vem buscar a sua igreja. Pastor, existem espíritos enganadores? Existem. A Bíblia diz que Jesus falou que nos últimos dias, até mesmo Satanás, eles vão se transfigurar em anjos de luz. E esses anjos de luz, se possível, olha só, meus irmãos, era até possível enganar até os escolhidos, até os que são crentes de verdade poderão cair no engano desses espíritos enganadores. Sabiam que se nós não tivermos discernimento de espírito, nós vamos cair nessa enrolada do inimigo? Sabiam disso? Sabiam. O Espírito de Deus fala, o Espírito de Deus usa, mas nós temos que tomarmos cuidado para nós não cairmos na apostasia da nossa fé, dando ouvido a espíritos enganadores e fazendo com que a nossa fé esteja enferma. A nossa fé venha a ser contaminada, porque às vezes esses espíritos enganadores, eles vêm para contrariar a verdade. Foi o que, contrariando o Evangelho, tudo aquilo que está fora do Evangelho. É por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, é por isso que nós temos que mergulhar na Bíblia, é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, eles não caem nessa armadilha, porque o inimigo, os espíritos enganadores, eles vêm falar tudo que é contrário à verdade. Aqueles que não conhecem a Bíblia caem porque não conhecem a verdade. Aí, pastor, mas está escrito na Bíblia isto? Está. A Bíblia fala, queridos irmãos, no livro de Tessalonicenses, que o espírito enganador, ele não vem afirmando a palavra de Deus. Ele vem para distorcer a palavra de Deus. Você se lembra quando o inimigo foi até Cristo? Você se lembra que ele chegou perante o Senhor Jesus e começou a mostrar a Bíblia para Jesus de uma forma, e Jesus falava: não é assim não, é desse jeito que devemos fazer. Às vezes os espíritos enganadores pegam o texto da Bíblia, distorce ele, torce ele e coloca para o crente que não conhece Bíblia comer. Tem uns crentes que comem o bagaço que o diabo dá, queridos. Vamos conhecer essa verdade para nós poder não cair nas armadilhas de Satanás, porque ele vem para fazer nós nos apostatar da fé. E está cheio de crentes, irmãos, apostatando da fé. Há igrejas que a gente não vê uma pregação bíblica. Há igrejas que ela é tocada por revelações. A profeta fala e o povo obedece. O profeta fala e o povo obedece. E a Bíblia não utiliza a Bíblia. Às vezes pessoas vivem uma vida contrária, uma vida de pecado, uma vida de miséria espiritual. E tudo que às vezes aquele líder fala, né? E se alguém for lá e pregar uma palavra bíblica, eles vão dizer assim: aquilo eu não gostei porque não teve, Deus não falou. Usa assim, não usa? Às vezes tem crente que vem no culto, como este,
Às vezes não tem uma revelação, não tem uma profecia, assim, uma profecia revelada, porque a Bíblia, ela é a profecia que não tem erro. Ela não tem erro. E às vezes, tem gente que vai para o culto e fala assim, ai, Deus não falou comigo hoje. Não, Deus não falou hoje. Meu Deus, Deus não falou hoje. Querido, Deus está falando aqui esta noite. Ele está nos alertando para nós tomarmos cuidado com os espíritos enganadores que fazem com que nós venhamos apostatar da nossa fé. Vejamos, abram sua Bíblia comigo um texto. Esse probleminha tinha até... Começou ontem, pastor, hoje? Não. Este problema já existia desde o tempo do apóstolo João. 1 João capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Alguém pode ler com voz alta para mim? 1 João 4, versículo 1. Se alguém puder ler com voz altiva, eu não sei se a versão que você tem é a mesma da minha, mas o conteúdo é o mesmo. 1 João 4, versículo 1. Eu vou estar lendo. Olha só o que o apóstolo João falou. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Querido, parece que João, ele estava falando para nós hoje. Ele diz, queridos, não criais em todo espíritos, mas provai. O que é provar, queridos irmãos? O que é provar esses espíritos? O que é provar, né? Provar é nós experimentar, né? É para nós ver se para nós entendermos que gosto, que sabor tem alguma coisa, se este é verdadeiro o Espírito de Deus. Se os frutos, a Bíblia diz que nós conhecemos as suas árvores pelos seus frutos. Como é que está a arvorezinha aí, né? Como é que está a arvorezinha? O fruto dela é bom? O fruto que ela produz, que ele produz, é bom? Então provai se esses espíritos que vocês estão ouvindo é de Deus, porque no mundo já tem se levantado muitos falsos profetas. Então é por isso que nós temos que voltar lá quando Paulo disse a Timóteo, Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, segundo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
Primeiro nós vimos que os demônios operam. Mas existe outros espíritos que são o espírito dos homens hipócritas. Esses homens hipócritas, irmãos, que falam mentiras, só falam mentiras, são pessoas que não têm temor de Deus. São aquelas pessoas que, querendo se dar bem, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta que ele escreve aos Efésios. Aí Paulo diz para a igreja que estava em Éfeso, ele falou para aquela igreja: olha, queridos irmãos, olha só o que Paulo estava dizendo para a igreja que estava em Éfeso. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo de número 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores. Ele deu esta classe de ministério para a igreja. Qual é o ministério da igreja? O ministério da igreja é composto de pastores, doutores, profetas, evangelistas e pastores. Este é um grupo seleto que Deus deu para a igreja. Para que Deus deu esse grupo de ministério para a igreja? Primeiro, Ele está querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé, uma fé só, uma fé genuína, e ao conhecimento do Filho de Deus. A pessoa tem que conhecer Jesus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que isso, pastor Adão? Que tem que ter isso? Versículo 14: para que nós não sejamos mais meninos, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, os irmãos, vejam que Deus, Ele deu à igreja pastores, Ele deu à igreja evangelistas, Ele deu à igreja doutores genuínos. Para quê? Para que eles venham aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar, queridos irmãos? O que é aperfeiçoar a igreja? A palavra perfeição, ela é uma palavra que vem, que nos dá a ideia do grego como dar acabamento no esmeril. Dar um acabamento no esmeril é a ideia da palavra perfeição. Então Deus usa os pastores da igreja para quê? Para dar aperfeiçoamento para a igreja, ou dar o acabamento no esmeril. Irmão, olha aqui, Deus usa os pastores como um esmeril para poder dar o acabamento, para tirar as imperfeições. Esta é a ideia: tirar as ondulações, tirar tudo aquilo que não está agradando a Deus, mediante o poder da palavra do Senhor. Às vezes dói, né? Uma palavra como a de ontem dói, mas é preciso. Sabe por quê? Porque nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está lá em cima. Agora veja, quando alguém não deixa isso acontecer, aí Paulo diz assim, para que nós não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina. Pessoas que não ouvem a palavra, que não obedecem a palavra, que não obedecem os pastores, que não amam os pastores e que não amam a doutrina da palavra de Deus. Eles são pessoas inconstantes.
Ele é levado pelo vento das doutrinas, dos homens que enganam. Ele é levado pelo vento. Olha o vento, assopra aqui, ó. Ele está ali, na outra igreja. Ele está na outra igreja. Aqui a igreja é boa, gente. Aqui é o profeta, Deus me livre. Aí depois o vento vai, ele vai para outra igreja. Aí fica lá, é aqui que é o negócio, é aqui que é o fogo puro, é aqui que eu fico, é aqui que Deus vai me abençoar. Daqui a pouco vem um ventrilo, vai lá para outro vento de doutrina. São crentes inconstantes. Eles são levados por ventos. E o problema, que a Bíblia diz aqui, que eles são como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é fraudar a palavra de Deus? É as pessoas enganar as outras para poder adquirir lucros para si, fazendo da igreja negócios. Pedro, ele diz assim, lá no capítulo de número 2, da sua segunda carta, Pedro diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vocês viram como a gente só começa, não dá para a gente nem começar a falar sobre apostasia, mas nós vimos que muitos estão fazendo uma apostasia tão grande da igreja, é que as pessoas estão vivendo cegas espiritualmente, sem ter visão espiritual, sem ter conhecimento da verdade. Estão seguindo as dissoluções desses falsos mestres, falsos pastores, que estão fazendo da igreja negócios com palavras fingidas. É muito fácil, irmão, eu fingir aqui esta noite. É muito fácil eu massagear o ego de alguém aqui esta noite. Às vezes chega um grandão, ricão na igreja. Todo mundo pode pecar, aquele ricão nunca peca, né? Visando lucros. Fazendo da igreja negócio, com medo de falar a verdade, com medo de pregar santidade, com medo de pregar santificação. Queridos irmãos, a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que o nosso Deus é santo, e sem a santificação ninguém pode nem ver o Senhor. E o que santifica? Nós vimos aqui o texto que lemos, né? A semana que vem nós vamos continuar, porque não dá nem para introduzir este assunto que é muito amplo. Eu quero que os irmãos fiquem em pé no nome de Jesus. Alguém deseja uma oração? Vem aqui na frente em nome de Jesus, quem deseja uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que deseja a oração, queridos irmãos?